A Beatriz, ela é graduanda da Universidade de Santa Amaro, Unísia, e atualmente ela é integrante, né, do grupo de pesquisa LAMEC na FMVZ USP, né, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, sob orientação, orientação de iniciação científica da professora Raquel Ivone Bacarin. E ela vai estar trazendo aqui, né, parte do projeto dela, que eles estão validando essa técnica de eletroencefalograma de agulha subcutânea para diagnóstico de privação de sono de equinos, que é algo inovador, e por isso que ela está aqui hoje para apresentar a técnica para vocês no How to Do. Bem-vinda, Bia. Obrigada, Lê. Teve uns probleminhas técnicos, mas vai dar tudo certo. Eu estou muito feliz de apresentar para vocês o eletroencefalograma, que é a nossa linha de pesquisa. E hoje eu vou falar sobre o eletroencefalograma de agulha subcutânea para diagnóstico de privação de sono em equinos. Toda a equipe responsável é a professora e doutora Raquel Bacarin, que é a minha orientadora, e ela está presente, o professor Dr. Tiago e o Dr. Yuri. A gente começou a procurar um pouco mais sobre o eletroencefalograma e a gente achou só 15 trabalhos com cavalo. E, dentre esses 15, 2 eram com sono, um sendo em potros e outro em adultos, e um falando sobre convulsão. E aí vai uma pergunta para vocês. O enterzinho. Se vocês encontrassem um cavalo na baia com essas manifestações, qual seria a sua suspeita clínica? E vocês podem interagir comigo. E aí, Tatá, o que você falaria? Convulsão? Então, pega a Dexa, né? Tá chocando. Não. Esse cavalo está tendo privação de sono. A gente ficou avaliando ele por alguns meses e ele não deitava, não dormia de jeito nenhum. E aí ele começou a ter esse comportamento de distúrbio cerebral. E ele teve essas manifestações. Pode passar. Mas teve outros animais, e ele mesmo, não só com essas manifestações, mas sim com quedas abruptas. E o que acontece? O cavalo, ele tem o sono REM e o sono não REM, é dividida em 2 fases do sono, né? E quando o cavalo se priva de dormir, o que acontece? Ele tem essa entrada direta do sono REM. E essa entrada direta do sono REM dá essa atonia muscular e o animal cai. A gente também tem um outro cavalo que, olha a manifestação que ele apresenta. Ele entra direto no sono REM e ele desmorona. Então, eu estou mostrando esse vídeo porque qual a relevância do eletroencefalograma, né? O eletroencefalograma, ele tem uma relevância que você vai conseguir diagnosticar realmente se esse animal está tendo... Pode... Você vai conseguir ler essa atividade cerebral dele e conseguir realmente ver o que está acontecendo, né? Se é uma narcolepsia, se é uma privação de sono, e aí a gente consegue avaliar o sono REM, o sono não REM. E essa privação, ela afeta também o comportamento, o bem-estar e até o desempenho atlético. Então, a gente tem um exame que a gente consegue diagnosticar o que o nosso paciente está tendo, um exame novo, né? E aí, como eu disse, pode passar. Ele vai monitorar e vai registrar, analisar essa atividade cerebral, e a gente tem 2 métodos. O de superfície e de agulha subcutânea. O de superfície, a gente tem que realizar uma tricotomia, escarificar a pele e usar uma pasta condutora. E o de agulha subcutânea, que é o que eu vou falar hoje, a gente só precisa limpar o local e colocar a agulhinha. Pode passar. Isso veio da medicina humana. Então, os pontos que vamos utilizar no cavalo são utilizados em humanos, né? A polissonografia, as pessoas que ficam, né, têm problema de sono e aí ficam a noite toda sendo avaliada, é com eletroencefalograma. Então, assim, tem a região, pode passar, occipital, a região parietal, a região central, a região frontal e frontopolar. A literatura em cavalo
é muito diferente o número de eletrodos. E tudo bem, você querer fazer só occipital, parietal, e não querer fazer todos, ou querer fazer só parietal, central. Mas, obrigatoriamente, você tem que fazer o terra, o próximo, que ele faz equalização de todos os eletrodos, e você tem que ter o referência, que ele é o polo negativo de todos, para o exame funcionar, né? Pode passar. Então, como eu disse, quais seriam as indicações do eletroencefalograma? O eletroencefalograma, a gente vai conseguir avaliar esse sono REM, esse sono não REM, para diagnóstico de privação de sono, que no momento é o que a gente está estudando. Convulsões, a gente também consegue ver se o animal está tendo uma convulsão ou uma narcolepsia. E também os trabalhos, a maioria dos trabalhos estudavam o plano anestésico. Então, você consegue, através dessa atividade cerebral, saber que plano que o paciente está. Pode passar. Então, para você realizar o exame, o que você precisa? Você precisa do eletroencefalógrafo. A gente usou o da Neurovirtual, né, o Mini, mas você pode utilizar qualquer um. A gente comprou da medicina humana, porque, como eu disse, não tem ainda veterinário, né? O eletrodo de agulha subcutânea, o computador, sedativo, ele é opcional, gás e álcool e uma fita adesiva elástica para fixar os eletrodos. Pode passar. Então, como eu disse, a sedação ela é opcional, mas como a gente está utilizando o método de eletrodos de agulha subcutânea, tem muito animal que é muito reativo, né? Você inserir as agulhinhas, tem animais que não, mas a grande maioria, sim, né? Então, a gente usou 5 micros de detomidina. Foi uma dosagem boa, porque ela tinha efeito só nos 30 minutos, que é o tempo que a gente colocava os eletrodos. Então, foi ótimo para a gente. A limpeza com álcool e gaze no local de colocação dos eletrodos. E aqui, como que você começa o exame? A gente coloca o cabresto já fixado com o eletrodo, já fixado, com o eletroencefalógrafo. Colocar no cabresto a gente achou a melhor alternativa, porque é onde tem a menor tensão dos eletrodos, e aí dificulta a retirada dos eletrodos da face. Aí, depois que colocamos o cabresto com o eletroencefalógrafo, a gente coloca os eletrodos na região que queremos. Então, por exemplo, eu coloquei na região parietal, e uma coisa, do lado direito sempre vai ser par, e do lado esquerdo sempre ímpar. Isso veio da medicina. Então, eu coloquei ali na região parietal, então ali no aparelhinho ele tem P2, aí eu coloco no P2 e coloco na região P2 do cavalo. Isso sucessivamente. Por fim, a gente coloca a kinésio, né, que é a fita adesiva, que foi o que a gente achou com melhor fixação. Aqui, a gente colocou a kinésio em cima dos eletrodos. O aparelho ele funciona 24 horas, ele não para de funcionar. Então, o que acontece? Ele descalibra. Então, a gente tem que fazer essa calibração do aparelho antes de começar o exame. Então, a gente espera a uniformidade das ondas. Vai mostrar. Quando todas as ondas tiverem uniformes, começamos o exame. Espera aí. Agora ele vai mostrar. Isso. A partir do momento que todas as ondas estiverem uniformes, começamos o exame. Pode passar. Em seguida, a gente realiza o teste de impedância. O que seria o teste de impedância? É para a gente avaliar a resistência que está tendo essa corrente elétrica. Então, é bem didático. Ju, pode dar o start. É bem didático o sistema. Quando tiver verdinho, quer dizer que tem uma boa impedância. Então, tem baixa resistência dessa corrente elétrica cerebral. Quando tiver amarelo, tem uma média resistência. E quando tiver vermelho, tem muita resistência. Então, a chance de ter artefato no nosso exame é muito alta. Aqui, só explicando para vocês,
a impedância está ótima para a gente, porque todos os eletrodos que colocamos, a gente colocou só 6, eles estão verdes. O restante são os que a gente não colocou, que, como eu disse, o aparelho ele fica funcionando 24 horas, mas, como eu selecionei só esses 6, no nosso exame só vão ter esses 6. Aí começa a gravar o exame. Isso é atividade cerebral. E aí você deixa rodando até o momento que você finalizar. A gente deixou em torno de 4 a 6 horas, justamente para pegar o período da noite, que é quando o animal teria as quedas. Onde você pode realizar? Você pode realizar no tronco. A vantagem do tronco é que você já consegue ver essa atividade cerebral. Então, você já consegue ir avaliando. Por exemplo, esse cavalo ele tem privação de sono. A privação de sono dele é tanta que no tronco ele caía. Então, a gente conseguia pegar essas quedas no tronco e ver essa atividade cerebral. Porém, pode passar? Tem cavalo que ele só vai apresentar as quedas, só vai entrar em decúbito e realmente ter o sono REM, que é o que a gente quer pegar, solto na baia. Então, é onde eu falei para vocês que a gente fixa o eletroencefalógrafo, pode dar o start, não, do outro, que ela vai virar, e aí consegue ver. Ele está nessa lateral esquerda dela. E nesse momento ela estava num sono REM, mas ela estava deitada, ela não teve nenhuma crise. Porém, o próximo cavalo que a gente vai mostrar daqui a pouco, a gente consegue pegar essa crise dele, ó. Essa lateral, a gente consegue ver o aparelhinho. Pode passar, Ju. Esse cavalo a gente já conseguiu pegar a crise e ele estava com o aparelho. Então, a gente consegue ver esse momento exato. Pode passar. E aí, como que você vai diagnosticar, né? Legal, fazer o exame, já sei fazer, mas e aí, como que eu vou diagnosticar? Através da amplitude e da frequência. Então, Ju, pode passar. Tem um padrão que, quando a frequência estiver de 1 a 4, o animal está na onda delta. Então, ele está na sonolência de ondas lentas. Quando ele estiver de 4 a 8, ele está no sono de ondas lentas. Aí, quando ele estiver de 4 a 8, ele está teta, que é sonolência, ou sono de ondas lentas. Alfa é muito difícil em cavalo. Na literatura é muito difícil em cavalo, porém, na medicina humana, a gente tem, né, a alfa, que é de 8 a 13. Um trabalho só acho alfa em cavalo, que aí está no momento de sonolência, e a beta, que é de 13 a 30, que é o sono REM ou vigília. Normalmente a gente acha que quando o animal entra no sono REM, né, que é o sono mais profundo, a frequência vai ser muito baixa, mas é ao contrário. Ela está na mesma frequência que a vigília, que é onde tem a maior atividade cerebral. E aqui é um exame de epilepsia humana, que a gente consegue ver essa uniformidade da atividade cerebral e depois consegue ver uma desordem. E eu coloquei o cavalo e o ser humano, porque está muito evoluído o eletroencefalograma em humanos, e eu espero que evolua assim na medicina equina e que o eletroencefalograma seja um exame para diagnosticar não só privação de sono, mas doenças de sistema nervoso. E muito obrigada, desculpa todo o problema técnico, mas eu estou aberta a dúvidas. Sim. Não, a gente não padronizou o horário, né? A gente fez no período da noite. Então, a gente começava em torno da meia-noite e ia mais ou menos até às 6, mas, às vezes, não era uma regra, sabe? Às vezes começava às 2, às vezes meia-noite. Porque o que acontecia? De princípio, eu falei, vou fazer só 4 horas. Só que tinha éguas que elas, tipo, dava 4 horas da manhã, ela não tinha deitado. E aí eu esperava um pouquinho mais. Aí eu via que umas 5, 6 horas ela deitava. Então, é muito relativo que horas cada cavalo vai deitar. Então, a gente fez o período da noite. Mas não tinha um horário fixo. Tipo, eu vou começar tal hora e vou terminar tal hora. Então, na minha... Você faz novamente? Eu perguntei se ela tinha padronizado o horário.
A primeira pergunta. E a segunda pergunta é a respeito do critério de escolha dos animais, se já tinha histórico, animais com algum histórico de problema. Tá. Eu falo sobre o meu projeto. No meu projeto, é que a minha orientadora tá ali. No meu projeto, eram animais saudáveis. Então, a gente só avaliava o sono REM, mas com o animal sem qualquer privação. Então, quando ele deitava mesmo, entrava no sono mais profundo, a gente conseguia pegar. Então, são animais totalmente saudáveis. E a gente só avalia o fisiológico, né? Porém, tem um pós-doutorando, o Thiago, que ele estuda a privação de sono. Então, muita gente está mandando para ele cavalos com privação de sono que tem essas quedas, que agora está sendo um pouco mais observado. E aí, como eu estava fazendo o experimento, e na verdade a gente começou por causa dele, a gente fazia nesses cavalos também com privação de sono, que são esses que eu te mostrei. Então, assim, pro meu projeto eles não estavam, mas a gente acabou fazendo esse exame. E você tem alguma coisa a acrescentar, professora? E é isso. Mais alguma dúvida? O exame é novo, a gente está padronizando na Universidade de São Paulo, então, no momento, não tem outro lugar. A gente está tentando utilizar ele. Mais alguém? Tá bom, muito obrigada.